Olá, bem-vindos. Espero que estejam todos muito bem. É possível ser feliz neste mundo que nós vivemos? Muitas religiões dizem que a felicidade não pertence a esse mundo e que é preciso melhorar-se moral e espiritualmente para merecer a felicidade no mundo espiritual, após a morte do corpo físico. Mas essa ideia nos traz um certo desânimo, né? Porque todos nós ansiamos pela felicidade agora, aqui e agora. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item A Felicidade Não É Deste Mundo, nos esclarece que realmente a felicidade absoluta não é deste mundo, porque a felicidade completa só é possível ao homem sábio. E a sabedoria, por sua vez, é característica de pessoas mais evoluídas, que são exceção neste mundo. Ainda imperfeito, né? Onde estamos ainda submetidos a provas e expiações que nos testam, né? A paciência e a resignação. Então, por esse motivo, nós não temos a possibilidade de vivenciar aqui, né? Segundo o kardecismo, o espiritismo e também a outras religiões, nós não teríamos a possibilidade de vivenciar aqui a felicidade completa. Não adiantaria, portanto, idealizarmos neste mundo aquele oásis de vida perfeita, de relacionamentos perfeitos que não existem aqui. Diz ainda o Evangelho que grande parte das infelicidades humanas são causadas no presente, nesta vida mesmo, mas que algumas situações infelizes podem ter sido causadas anteriormente, ou seja, em encarnações passadas. E diz ainda que nós, seres humanos, devemos saber que somos os artífices da nossa própria infelicidade, ou seja, os causadores da nossa própria infelicidade, sejam essas causas na vida presente ou anteriormente a esta vida. Por outro lado, nos esclarece ainda o Evangelho que podemos nesta vida alcançar a felicidade relativa, na medida que possamos aprender a evitar essas situações infelizes que causamos através de melhores pensamentos, de melhores escolhas, de melhores atitudes, né? O que para nós já é muito bom, tendo em vista o estado evolutivo humano ainda baixo, né? Na medida em que buscamos a sabedoria através da melhora íntima, da melhora moral, nos é possível sim alcançar estados de alma mais felizes, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para trabalhar pela nossa evolução íntima, pela nossa evolução moral e, portanto, por um estado de felicidade maior, né? Então nós vamos vendo que é possível adquirir a sabedoria para lidar bem com os problemas, porque a felicidade não consiste na ausência dos problemas, isso nós já sabemos, né? Mas sim no aprendizado em saber lidar melhor com os problemas, com as adversidades, a fim de passarmos melhor pelas coisas, porque é impossível não termos problema. Isso, por mais que busquemos, nós não vamos alcançar isso. Então, dessa forma, somente a vivência dos ensinamentos das leis naturais que podemos alcançar uma sabedoria e, portanto, um estado mais feliz de alma, não é? Neste mundo. Então nós precisamos para isso conhecer essas leis, vivenciar essas leis que são as leis naturais, as leis de Deus, não é? Então os maiores sofrimentos causados pelo desconhecimento das leis tem relação à destinação humana na Terra, a falta de conhecimento sobre isso. E também a falta de paz causada pela consciência pesada, pela consciência intranquila pelo mal cometido. E o medo causado pela falta de fé e pela preocupação com o futuro, não é? Ansiedade e preocupação com o futuro desconhecido. Então, se a causa do sofrimento é anterior à presente existência, por exemplo, o que nós podemos verificar nos casos, por exemplo, de doenças genéticas, de deformidades de nascença, das mortes prematuras de crianças, de pessoas jovens, né?
A crença na pluralidade da existência, na anterioridade da alma, nos ajuda muito, nos auxilia, porque é mais fácil de aceitarmos aquilo que nós compreendemos. Trata-se então da lei de reencarnação, que nós podemos e devemos estudar para poder compreender melhor a vida através dessa fé raciocinada. Daí a justiça de Deus nos mostra, nesses casos, que realmente o sofrimento de pessoas que aparentemente nessa vida não deram causa às situações difíceis que enfrentam, foram causadas em vidas passadas, só podem ter sido causadas em vidas passadas. E essa compreensão nos acalma, dá alento à alma, pela certeza de que não estamos jogados na vida ao acaso, sujeitos ao acaso, né? E esse conhecimento bem direcionado, bem conduzido, proporciona a paz e a resignação através dessa compreensão, dessa fé raciocinada, do entendimento das aparentes injustiças do mundo, porque são aparentes, né? Se confiamos na justiça de Deus, nós devemos compreender isso. E a paz e a resignação são formas possíveis de felicidade neste mundo, da felicidade relativa, né? Quanto ao resultado dos nossos atos, por exemplo, num outro exemplo, somente a fé na lei de causa e efeito pode proporcionar a certeza de que a cada um de nós será dado conforme fizermos, conforme a nossa obra. E que hoje certas pessoas que cometem injustiças, maldades, atrocidades e que aparentemente, né, são bem-sucedidas, porque isso é aparente, amanhã irão responder por seus atos. Precisamos aprofundar o conhecimento sobre isso, né, sobre a lei de causa e efeito. E essa certeza, esse conhecimento nos consola, porque além da compreensão das aparentes injustiças, também nos impulsiona esse conhecimento a melhora moral, porque nós aprendemos e sabemos que o bem que nós fizermos será o bem que receberemos, né? Que é a justiça de Deus aplicada aí através da lei de causa e efeito. E a melhoria moral, por sua vez, proporciona tranquilidade de consciência e paz, que também são formas de felicidade possíveis neste mundo, né? A fé no futuro e na preexistência da alma, a morte física, nos proporciona serenidade, porque a necessidade de urgência desaparece, ou pelo menos diminui. Daí vem a paciência, a resignação que trazem consolo à alma. A serenidade e a resignação, por sua vez, também são formas de felicidade neste mundo. Então, se nós desejamos alcançar a felicidade, ainda que relativa, que nos é permitida, que nos é possível vivenciar neste mundo, nós devemos aprender a evitar equívocos e enganos cada vez mais. Isso é sabedoria. E cada vez mais que procuramos desenvolver sabedoria, mais nos aproximamos da felicidade absoluta, que ainda que não seja possível alcançar totalmente neste mundo, podemos cada vez mais nos aproximar dela, né? Não adianta diplomas, cultura, pós-graduações, especializações, se nós não adquirirmos a sabedoria. Existem sim sofrimentos causados no passado, como nós estamos vendo, mas a maior causa do sofrimento humano está aqui no presente mesmo. E é preciso sabedoria para entendermos isso. Nós cometemos equívocos muitas vezes pelos excessos, né, que causam as doenças, as enfermidades, outras vezes pelas uniões, pelos relacionamentos que são infelizes porque não se baseiam na verdade, no amor verdadeiro, mas sim em interesses, né, em interesses egoísticos. Quantas brigas são causadas pelo orgulho, pela falta de moderação, pela vaidade. Quantas pessoas, quantos casais veem os filhos perdidos porque não souberam combater as suas más tendências por omissão, por falta de coragem para isso, né? Quantas pessoas, quantos de nós são vítimas da imprevidência, da ambição, do orgulho, falta de perseverança e de boa vontade, e por aí vai. Então, é possível e é preciso desenvolver sabedoria para evitar os problemas e alcançar a felicidade. Outra causa grande de infelicidade são o medo e a ansiedade, causados pela preocupação com o futuro.
A ansiedade e o medo são os grandes males da atualidade, porque vive-se mais hoje no futuro do que no presente, ou seja, nós vivemos fora de nós mesmos, né? Nós costumamos nos preocupar com o que acontecerá amanhã, conosco, com aqueles que amamos, e daí nos amarguramos, deixamos de viver plenamente o presente com tudo que tem de bom e até perdendo a força e o foco para enfrentamento das dificuldades, né? A Joana de Ângeles nos fala que sofrer antecipadamente é inútil, porque a maioria das coisas que nós tememos não irão acontecer. E ainda que elas aconteçam, nunca serão da forma dramática que nós tememos, que nós imaginamos. Além disso, nós devemos nos convencer que não temos o controle de tudo, porque somente Deus tem. Devemos aprender a deixar nas mãos de Deus aquilo que não nos cabe controlar e resolver. Isso chama-se fé, né? E isso alivia o peso da responsabilidade sobre nós. É claro, nós devemos ter a fé raciocinada e ativa. Nós devemos fazer a parte que nos cabe, né, para realizarmos o melhor na nossa vida e para aprendermos a vivenciar o momento presente da existência da melhor forma. Mas sabe aquela frase de São Francisco de Assis? Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra? Então, isso é sabedoria. Porque a mente preocupada alimenta o medo e a ansiedade não permite vivenciar o presente, isso nos infelicita a alma. E agora, neste momento, você está feliz? Nesse exato momento mesmo, supondo que esteja tudo bem, tudo sob controle, você está valorizando este momento com tudo que ele tem de bom, com todo o livramento do mal que você teve? Porque nós sabemos que temos livramento todos os dias. Se porventura você estiver com algum problema, você está presente com foco, com toda a sua energia e sua atenção para a resolução desse problema, com calma, com serenidade, com fé, com empenho para fazer o seu melhor? Aí você vai dizer, não dá para resolver esse problema agora, ou não dá para resolver. Então você já pensou em entregar isso para Deus? Confiar, se aliviar, acalmar o coração, com paz, com resignação? Isso se chama fé, né? Contam que as pessoas que viveram sobre a terra e souberam vivenciar o presente foram as pessoas mais felizes sobre a terra. Exemplo, Jesus, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, Chico Xavier. Eles eram pessoas sábias, eram pessoas que apreciavam a existência apesar dos problemas que tinham, e muitas vezes muitos problemas. Eles se alegravam com as pequenas coisas da vida, valorizavam as coisas mais singelas e simples, uma simples conversa, um cafezinho com um amigo, apreciação do nascer ou do pôr do sol. Eles mantinham o coração cheio de amor pelas pessoas, pelos animais, pela natureza. E isso porque possivelmente essas pessoas tinham um lado infantil, né? Vinham o lado colorido da vida. Esse é o segredo da felicidade, viver com plena atenção, com o colorido da vida, com alegria no presente, né? E para que antecipar problemas? Quando chegar o momento, a hora de resolver, nós sabemos que resolveremos sim, nós temos capacidade para isso, porque Deus dá o frio conforme o cobertor. E as coisas têm o peso que nós damos a elas, né? Para que temer o futuro? Enquanto se teme o futuro, deixa-se de viver o presente plenamente. Então, Jesus já ensinava sobre a sabedoria de viver plenamente o presente, quando ele dizia aos apóstolos, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, a cada dia basta seu próprio mal. Ainda que venham os testes e as dores que porventura sejam necessárias ainda em nosso processo evolutivo, os momentos vividos intensamente com alegria hoje nos darão sustentação para o futuro, nos darão estrutura emocional e psíquica para vencer os momentos mais difíceis da vida, né? Então nós precisamos aprender isto, aprender que a felicidade está no nosso presente. Quando aprendemos a viver da melhor forma as alegrias do presente e a superar da melhor forma as dificuldades do presente. Vamos vasculhar na nossa mente, o nosso coração.
Quando percebemos o menor sinal de pensamentos e sentimentos perturbadores, vamos elevar o pensamento a Deus pedindo ajuda, a Deus e aos benfeitores espirituais. Não permita que sentimentos negativos de medo, de raiva, revolta, angústia e dor lhe dominem. Quando o pensamento ruim vier, imediatamente o neutralize com outro pensamento, com um pensamento superior e positivo. Aprenda a dominar os pensamentos ruins através das reflexões e das práticas de meditação. A felicidade ela é possível, desde que não sejamos mais os causadores de nossa própria infelicidade, mas sim os artífices de uma vida melhor, que mesmo não sendo perfeita, seja feliz pela paz da consciência tranquila, através do bem realizado, pela serenidade adquirida através da fé e confiança nas leis de Deus e em sua perfeita justiça, que dá a cada um de nós conforme nossas obras, e pela certeza que somos eternos, somos espíritos imortais, que jamais morreremos, e não tenhamos medo de perdas e da morte, porque nós não perdemos nada, nem ninguém e nem a nossa própria vida. Cabe a cada um de nós nos despojar do ser velho, ainda apegado aos medos, aos preconceitos, para nos transmutar, nos transformar em seres novos, cada dia mais iluminados e felizes. Eu desejo paz e luz a todos e até a próxima.